isso é, pra mim, masturbação filosófica. Nietzsche, o filósofo alemão, esse mesmo, aquele que falou aquela frase Deus está morto, aquele que criou o conceito além do bem e do mal, aquele cara que falou sobre o amor fati e essas coisas que talvez você já tenha ouvido falar ou talvez você já tenha lido alguma frasezinha dele em algum post no Instagram, no Facebook. Primeira coisa que eu peço para você é que você esqueça tudo que você sabe sobre esse cara, que você esqueça tudo que você sabe sobre filosofia e que você esqueça tudo que você sabe sobre todas as coisas relacionadas a ele, porque eu vou te dar um outro ponto de vista sobre ele, não como filosofia, mas como uma ferramenta do desenvolvimento pessoal. Nietzsche, ao longo do tempo, criou uma filosofia de vida, a qual ele vivia ou ele tentou passar com seus conhecimentos. Só tem um problema nisso tudo. Nietzsche era um filósofo. E por que isso é um problema? Porque existe algo que eu chamo de masturbação filosófica. Eu não sei você, mas a filosofia é algo que me interessa, só que eu não suporto olhar um vídeo sobre filosofia, eu não suporto ler algo sobre filosofia porque é pura masturbação. O que eu quero dizer com masturbação? Veja bem, lendo um livro, qualquer livro de Nietzsche, é difícil de entender, é horrível para entender alguma coisa. Então você lê o livro e você tem que pegar vídeos no YouTube que explicam melhor para você conseguir entender. E esses vídeos no YouTube, cara, dá nojo, porque é uma simples, uma pura masturbação. Veja bem, o cara tá lá explicando Nietzsche e ele começa a explicar as ideias de Nietzsche e fala que tal ideia foi baseada em tal filósofo Heráclito e não sei o que das antiguidades e Nietzsche gostava desse cara. Ou seja, não parece que nunca existe uma ideia própria. Nietzsche falou tal dia em tal livro que tal ideia e foi baseada em tal pessoa, que foi um contraponto à filosofia de tal filósofo. Foda-se, por mim que se exploda. Eu só quero pegar a ideia, o núcleo da ideia e trazer isso para um entendimento limpo que eu possa usar na minha vida, que eu possa dizer que isso é conhecimento puro e aplicável, reflexivo e não uma masturbação e não uma competição, uma briga de egos entre filósofos, enfim. Tudo isso é, para mim, masturbação filosófica. As pessoas costumam ver Nietzsche como um cara depressivo ou como um cara anticristo, um cara anti-religião, ou seja, um cara do mal. E começa por aí esse preconceito das pessoas de verem a religião como algo bom ou só porque Jesus Cristo foi uma pessoa boa, uma pessoa do bem e tudo que não concorda com isso é do mal. Além disso, existe uma frase muito conhecida desse cara que é a frase Deus está morto. E quando você ouve essa frase já te causa um impacto, mas quando você vê ela contextualizada dentro de um livro, é muito interessante o que ele tem para nos dizer, dentro do contexto dele. Para as pessoas que já leram sobre ele, já viram vídeos sobre ele, ou que já buscaram um pouco de conhecimento, associam Nietzsche ao niilismo. E essa é uma coisa que é preciso reforçar. Nietzsche não era um cara nihilista, mas se você sabe o significado de nihilismo, que é reduzir tudo ao nada, que para mim significa uma libertação, você saiba que Nietzsche não era nihilista. E uma coisa importante a saber sobre ele é que nihilismo, ou reduzir tudo ao nada, não é um fim, e sim um meio. É por isso que muitas pessoas falam que Nietzsche foi um cara depressivo, um cara que não via propósito nas coisas, mas na verdade esse é um subproduto do niilismo, você não ver um propósito nas coisas. Só que em contraponto disso, Nietzsche via o niilismo e essa consequência de não ver propósito nas coisas como algo negativo e criou uma obra para fazer um contraponto, para superar o niilismo. A bem às claras agora, uma das coisas que resume o meu trabalho é você se desfazer das coisas não importantes, você se limpar, você se libertar e você conseguir viver no agora com 100% de presença. Quem trouxe essa teoria do agora com 100% de presença foram os mestres espirituais, mas o que a espiritualidade tem a ver com Nietzsche? Um cara ateu, um cara que não acreditava em nada. Que Nietzsche nos abriu os olhos e nos mostrou que muitas coisas que a gente acreditava não fazem sentido e que se você parar para pensar e ver que o negócio não faz sentido, você se torna um nihilista. Porém, isso é um problema e pode te levar a uma depressão. Qual a solução para isso? O agora. Vivermos no agora com 100% de presença e acredite ou não, Nietzsche falava sobre isso.
Muito obrigado por assistir esse vídeo. Agora é a hora de deixar um Ei Copini, tô aqui. Todos nós temos aspirações e ninguém quer viver uma vida medíocre. Alguns querem ter a oportunidade de acelerar uma Lamborghini. Outros querem ter a liberdade de viajar para onde quiserem enquanto administram um negócio que rende no automático. Sucesso para alguns significa dinheiro, poder e admiração, enquanto que para outros significa viver bons momentos com a sua família. Independente do significado de sucesso para ti, isso se constrói com a mentalidade correta. Uma mentalidade blindada. Ao mesmo tempo em que a vida exige fúria por estarmos numa batalha, também exige paciência e a estratégia de um jogo de xadrez. Independente de quem você seja, da tua classe social ou da tua idade, todos nós temos o poder de nos reinventarmos. E com isso, nos tornarmos pessoas mais fortes e mais grandiosas. E nada na nossa vida nos faz se sentir mais vivo do que a sensação de crescimento. E toda mudança começa com uma simples escolha. Aquilo fez eu ter um desenvolvimento gigantesco. Eu hoje, sou outra pessoa, tenho os objetivos claros de onde eu quero chegar. Eu aprendi a ter um estilo de vida melhor, eu consegui desenvolver bem mais as coisas minhas,